Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai aqui no canal todos os domingos. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado também pelas palavras, pelo apoio. Continue nos ajudando, curtindo, comentando, compartilhando o Evangelho, o trabalho de evangelização aos domingos. Se você gosta aqui do conteúdo, nos ajude se inscrevendo, curtindo e também comentando, que ajuda o vídeo a chegar a mais corações amigos, a pessoas que estão precisando de ouvir o Evangelho. É uma alegria estar de volta. Nós tiramos aí uns 10 dias de descanso, já estamos retornando, voltando aos trabalhos espirituais. Tem sido aí um pouco corrido, vamos retornar também ao estudo do livro, se Deus quiser, já na próxima semana, para finalizarmos Os Mensageiros, o livro de André Luiz, segundo aí da série André Luiz, e também quem quiser ir assistir ao filme, já está nos cinemas, vocês já devem ter visto aí. É claro que nem todo mundo tem cinema na cidade, mas quem puder dar uma força para o cinema espírita, ajuda a novas produções a chegarem às telas e atingir aí um público também maior para compreender sobre a reencarnação, sobre os ensinos do Cristo. A gente agradece imensamente também ao pessoal que já foi, muitas pessoas comentando aí sobre o filme. Mas vamos começar aqui o nosso Evangelho no Lar, agradecendo a Deus por esta oportunidade de oração, de sintonia, oportunidade de nos desligarmos por alguns minutos dos nossos problemas diários. Vamos entrar em conexão com Deus, com Jesus, o nosso mestre amigo, com a espiritualidade amiga, os nossos mentores, mentoras que nos auxiliam nesta encarnação, entrando em conexão, em gratidão a esses amigos espirituais que tanto nos ajudam, que tanto nos aconselham. Entrando em conexão, trazendo no pensamento uma paisagem que te acalma, que possa elevar os seus pensamentos. Conecte-se neste momento com o seu mentor, projetando mesmo fio a fio a sua mente com a dele, para que você possa maximizar as suas percepções espirituais e que os ensinamentos aqui, chegados até a mim, que estou aqui pela voz, através da minha intuição também com os mentores espirituais que dirigem este trabalho, que nós possamos executar este trabalho para que vocês também possam receber e também conseguir praticar os ensinos do Cristo. Vamos então para a nossa prece inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Deus, nosso Pai de imensa bondade, Mestre e amigo Jesus, pedimos autorização para iniciarmos neste momento o nosso trabalho de Evangelho no Lar. Diversas pessoas do Brasil e do mundo nos ouvem aqui agora e depois este Evangelho. Nós pedimos por eles, aonde quer que essas pessoas estejam, numa situação de felicidade ou tristeza, de problemas materiais ou espirituais, em hospitais ou em casa, qualquer que seja a situação, que vibracionalmente esses irmãos e irmãs possam sentir um pouco do consolo deste Evangelho. Sendo assim, vamos juntos, que assim seja. Graças a Deus. Mensagem do livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, a psicografia de Divaldo Pereira Franco. A mensagem é a 98.
Exila das províncias da tua vida a maldade. Rebata sempre o pensamento doentio com o saudável. Corta a rede perniciosa das suspeitas injustificáveis com a tesoura da confiança no teu próximo. É tormentoso viver armado contra os outros, ver primeiro sempre o lado negativo, detectando a imperfeição. Ninguém há na terra sem defeitos, como não existe uma só pessoa que não possua também alguma virtude, por pior que este indivíduo seja. Procura sempre o lado bom de todos e te descobrirás bem, renovável e afável. Joana de Ângeles, mais uma vez, sempre certeira nas mensagens. Quando nós olhamos mais o lado negativo das pessoas, nós adoecemos também em espírito, porque estamos sempre em alerta. É claro que nós vivemos ainda no mundo de provas e expiações, um mundo que tende a evoluir, e nós estamos aqui a cada dia trabalhando em prol do Cristo para levar esses ensinamentos a todos, para que este mundo acelere mais rápido. Mas a realidade do mundo é que ainda existe bastante pessoas voltadas ao mal, à negatividade, à violência. Nós sabemos disso, basta olhar à nossa volta. Porém, aqui é uma comunicação íntima conosco mesmo. Você já pode extinguir o mal que existe em você. Ter cuidado, atenção é uma coisa, mas já nos primeiros momentos, levar o sentido mais negativo das pessoas é também um mal que existe em nós. Há hoje em dia a possibilidade de observarmos. Nós sabemos que conhecer o outro requer uma escuta, e para escutar temos que estar livre dos nossos preconceitos ou julgamentos. Senão, vira um adoecimento, uma mania persecutória, que a gente já conversa muito aqui. Então vamos ter a atenção voltada, porque quando nós estamos observando apenas o negativo das pessoas, nós adoecemos juntos. E quando nós nos propomos a também olhar algo de bom naquele ser humano, nós também podemos ter um amadurecimento espiritual que vem também com uma saúde espiritual. Deus, em sua imensa bondade, em seu imenso amor, deu-nos a possibilidade de estarmos aqui no mundo físico, materializados num corpo para aprender algo. Deus deu a mesma oportunidade para todos nós e sabemos com a reencarnação, pelas fileiras da vida, que vamos estagiando em condições diferentes, em profissões diferentes, em classes sociais diferentes, em países diferentes para o nosso amadurecimento espiritual, psicológico. Ele, em sua imensa bondade e amor, nos dá a oportunidade. E Jesus nos ensina a não julgar. Jesus nos ensina a não condenar. Cada um está num processo evolutivo, em uma etapa evolutiva de aprendizado e de crescimento. Cabe a nós respeitarmos. Se Deus dá o espaço para o outro, por que nós não daremos? É claro que conviver já é uma questão diferente. Se alguma pessoa te traz um mal-estar ou pode atrapalhar a sua evolução, sim, pode haver o afastamento. Não precisa de haver o ódio e o julgamento. Você pode afastar e escolher conviver com pessoas que vão fomentar a sua evolução, a sua fé. Mas, vez por outra, nós vamos ter que conviver com pessoas, às vezes, sem querer, por exemplo, entre aspas, sem querer, porque no Espiritismo nós compreendemos que nada é por acaso. Mas você chega para trabalhar numa empresa, ou você vai a um evento e essa pessoa pode estar. Então, a gente acaba tendo que conviver em alguns momentos. Então, vamos tirar o mal que está em nós, porque também quando nós focamos na maldade, sabemos que nós estamos dando uma importância muito grande para a maldade do outro.
Jesus nos ensina a não fazer a distinção. O outro tem o direito de ser o que quiser. A nós, como nos ensina Chico Xavier, sermos cada dia melhor. Então vamos buscar sermos um homem, uma mulher integral na saúde espiritual e psicológica. Todo contato físico e espiritual vai nos trazer um crescimento. Eu trago sempre um pensamento comigo quando eu vejo alguém fazendo algo que eu não gosto e que eu percebo a maldade no outro. Eu tendo a fazer uma prece para essa pessoa e, em segundo momento, eu tento tirar como exemplo para eu não ser ou não fazer o que essa pessoa fez. Então, se algo no outro me incomodou e eu percebi, porque também nós podemos perceber a maldade no outro, a gente pode e deve fazer uma prece para essa pessoa silenciosa, pedindo a Deus, pedindo ao mentor, ao anjo da guarda dessa pessoa, que a intua na melhor forma possível, e nos sirva de exemplo. Isso acontece muito no seio familiar. Alguma coisa que nos acontece, que nos chateia, alguma posição que a pessoa toma e que vai nos chateando, vai nos colocando às vezes em situações vergonhosas. Ali está um exemplo de como nós não sermos. Se algo no outro te incomoda, é uma atenção para você melhorar. Por isso que Kardec nos fala da questão social. Nós evoluiremos sempre no contato social. E é impossível nós não termos contato social hoje em dia. Nós vamos ao mercado, à padaria, nós vamos ao médico, ao hospital, nós andamos às vezes de transporte público, nós saímos para fazer alguma atividade física. Por mais que você more sozinha, sozinho, que você não tenha contato com ninguém, em algum momento você vai ter contato com alguma pessoa, seja nos locais que você circula. E também essas pessoas são exemplos para nós. Também de uma avaliação nossa íntima, do que nós já vencemos da nossa inferioridade, sem se achar orgulhoso por isso. Porque você sabe como foi doloroso vencer uma má tendência. Você sabe como é difícil. Faz uma autoavaliação em si mesmo. Observe as más tendências, a negatividade que você já venceu. Observe com cautela. E você vai ver quão difícil foi. Se foi fácil, talvez, é porque já estava próximo de terminar. Quando alguma má tendência é difícil, é dolorosa, é angustiosa para nós aniquilarmos das nossas vidas, que há um crescimento espiritual, nós sabemos também o quão difícil é para o outro crescer. E Deus tem paciência com todos igualmente. Se Ele está tendo a oportunidade, vamos orar, torcer por Ele. E é claro, se essa pessoa nos pedir ajuda, vamos dando ali os conselhos, os ensinamentos, sem cobrar do outro uma mudança repentina. E eu falo aqui principalmente para os nossos familiares, que a gente quer uma evolução, uma evolução rápida daqueles que nos cercam, daqueles que estão perto de nós. O que faz bem para nós, a gente quer para o outro rapidamente. Isso é bom, mas não se esqueça. A melhor forma é o exemplo. Ninguém pode sentir o que você sente com a sua mudança interna, com os hábitos mais saudáveis e espirituais que você tem. Somente você, porque isso é subjetivo, está dentro de você. Ninguém pode sentir o que você sente na intensidade que você sente. Eu posso até tentar traduzir em palavras, mas isso vai ser 40%, 50% do que eu estou sentindo. Nunca ultrapassa mais que 60%, 70%. Porque é subjetivo, é único, é uma experiência única. Por isso que cada um de nós está numa etapa evolutiva. Se eu coloco determinada música espiritual e coloco numa mesma sala 30 pessoas ouvindo e depois peço elas para descreverem o que elas sentiram, teremos 30 percepções diferentes. Podem até se assemelhar, nunca iguais. Da mesma forma, se eu colocar um quadro, se eu colocar uma foto, se eu colocar um texto evangélico ou não, filosófico, cada um de nós terá uma percepção. E estamos brigando, às vezes, por olhares diferentes.
Isto é, evitar o extremismo. Quando nós vamos para o extremismo em qualquer situação, seja ela religiosa, social, familiar, política, nós estamos perto de um adoecimento do espírito. Porque quando nós vamos para o extremismo, nós não nos permitimos ouvir opiniões diferentes. Ouvir opinião diferente, pessoal, não quer dizer que você vai concordar. É um sinal de respeito. Você pode discordar, mas é um sinal de bondade do seu espírito. Podemos ouvir, podemos ler quantas opiniões, ao contrário das que eu falo aqui, eu vejo às vezes nos comentários do Evangelho ou de outros vídeos. Cabe a nós respeitarmos o que o Espiritismo nos ensina. Eu não preciso concordar, nem por isso eu também preciso odiar, porque aí eu estou devolvendo a maldade na mesma moeda. E isso também nós sabemos aqui pelo Evangelho no Lar, que a gente fala tanto aqui da parte do olho por olho, dente por dente. Quando nós estamos próximos, muito mais próximos à emoção da raiva, nós vamos tender a ir para o olho por olho, dente por dente. Por isso é que temos que esperar. Como Joana nos fala, ninguém caminha na Terra sem que tenha uma virtude, porque a Terra, apesar de ser um planeta de prova e expiação, já está muito melhor que um planeta primitivo, aonde os homens vão viver somente na guerra. Basta observarmos em volta, não é todos os países que estão em guerra. Apesar dos problemas, das violências de que nós enfrentamos, das doenças físicas, não é todos que estão passando por essas adversidades. Então a Terra já melhorou, apesar de você às vezes observar somente o negativo. Se nós observarmos apenas o jornal ou as pessoas que estão com o extremismo, nós vamos achar que a Terra realmente vai acabar em 24 horas. Que não tem como nem ir à padaria sem sofrer uma violência. E não é bem assim. Basta nós observarmos por nós mesmos. Ainda tem pessoas muito boas, caridosas, ainda tem pessoas voltadas ao bem, com um olhar positivo e espiritual. Basta observarmos, nos últimos 100 anos, como aumentou os trabalhos de assistência, de caridade, os núcleos que ajudam o próximo, as pessoas que falam sobre o respeito, sobre o amor. Basta nós observarmos. É claro, nós temos muito a evoluir, sim, mas dependendo das nossas fontes, nós também vamos estar presos às vibrações que aquelas fontes estão nos mandando. As fontes extremamente negativas e extremistas, pessimistas com o mundo. Eu gostava tanto, quando o Chico falava sobre isso. Alguns textos e alguns vídeos sobre ele. Chico, mas o mundo vai acabar. Não tem mais jeito. Meu filho, Jesus vai providenciar outro planeta. Olha que pensamento saudável, do Chico. É o pensamento espírita, porque nós não morremos. O corpo é que morre. Nós continuamos, o corpo físico que vai ficar aqui na Terra. O espírito, ele está aí vivo, continua. Então, há muitas moradas na casa do Pai. É claro, nós temos que fazer a nossa parte, cuidar do planeta que nós estamos, é a casa que Deus nos empresta temporariamente, respeitar o meio ambiente, cuidar para que não seja destruído. Nós temos corresponsabilidade e arcaremos também com as irresponsabilidades, é indubitável. As leis de Deus velam a cada segundo, milésimo de segundo. Então, obviamente, recolheremos a cada um segundo as suas obras. Nós sabemos também pelo Evangelho. Mas a cada um também segundo o seu julgamento. A cada um também segundo a sua negatividade. A cada um segundo os seus extremismos também. Por isso, vamos vigiar a todos os momentos o nosso pensamento. No capítulo 29 do livro Bênçãos de Paz, Emmanuel, através das mãos de Chico Xavier, inicia falando sobre os enfermos da alma. E ele coloca um texto de Mateus, no capítulo 9, no item 12. Não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. Não são os que gozam de saúde que precisam de médicos, mas os doentes. Palavras do Cristo. Emmanuel vai dizer: aqui e ali encontramos inúmeros doentes
que se candidatam ao auxílio da ciência médica, mas em toda parte, igualmente, existem aqueles outros portadores de moléstias da alma, para os quais há que se fazer o socorro do espírito. Estamos tendo muito isso hoje em dia, né, pessoal? Vamos ali no médico com um problema físico, até então nós achamos que é físico, vamos observando, o médico faz exames, faz uma anamnese e realmente não acha nada no físico. E aí a questão fica mais complexa, porque está num local que nós não vemos com os olhos físicos, mas nós sentimos uma angústia, uma tristeza, ou até mesmo alguma questão, algum adoecimento que surge na pele, ou uma dor que surge nos ossos, no músculo, enfim, está ali. Emmanuel está nos dizendo aqui sobre os enfermos da alma. E nem sempre semelhantes necessitados são os viciados e os malfeitores, que se definem de imediato por enfermos de ordem moral quando aparecem. Vemos outros muitos para os quais é preciso descobrir o remédio justo, e às vezes difícil de vez que se intoxicam no próprio excesso das atitudes respeitáveis em que se desfiguram os sentimentos, tais quais sejam os extremistas da corrigendas, tão apaixonados pelos processos punitivos que se perturbam na dureza de coração pela ausência de misericórdia. Olha o que Emmanuel está nos dizendo aqui. Quantos de nós estamos adoecendo pelo sentimento extremista de corrigir os outros? E nós adoecemos, ou seja, às vezes nem nos corrigimos direito, nem estamos olhando para o nosso próprio umbigo, como dizem aí no jargão popular, pelos nossos próprios sentimentos e construção moral, mas estamos com a língua afiada, com a crítica na ponta da língua para tentar corrigir os outros. Quem somos nós, né, meus irmãos? Se até mesmo Jesus, em toda a sua superioridade moral, em toda o seu psiquismo saudável, a sua bondade, ele falou, não, bom é Deus. Eu sou apenas aqui uma ferramenta. Olha a humildade, né, pessoal? Estamos adoecendo pelos extremismos. Nós temos solução para a vida de todo mundo. Surgiu um caso na televisão, na internet, nós somos os juízes ferozes. Ah, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, devia ter tomado essa decisão, nossa, isso está fazendo errado. Mas e quando o problema é com a gente ou com a nossa própria família? Então vamos para os extremismos. Não, se a pessoa, se o fulano, se o Beltrano tivesse feito isso, tinha dado certo. Como se fosse uma receita mágica, uma receita de bolo. Emmanuel está nos dizendo aqui que adoecemos sempre que vamos para o lado extremista, porque nós cortamos a possibilidade de escuta, de acolhimento, de respeito. Emmanuel continua, temos também os extremistas da gentileza, tão interessados em agradar todo mundo, mas que desencambam um dia para as deficiências da invigilância. Olha o que Emmanuel está nos dizendo aqui. Não é só o extremista também de querer corrigir os outros. É aquelas pessoas também que querem se fazer extremamente bem aceitas por todos. Não posso ouvir nenhuma crítica. Eu tenho que ser aqui, parecer sempre bem, sempre bom, sempre positivo. E quem está aí me ouvindo hoje neste evangelho? A gente consegue ser assim, pessoal? Durante todo o dia? Não, obviamente que não. Quem está falando que consegue, ensina aí a receita para a gente, 100% ninguém consegue. Porque nós estamos aqui no mundo ainda diverso. Quando não acontece algo conosco, acontece talvez com um amigo, com um vizinho, a gente recebe aí alguma notícia, a gente se altera. É do ser humano, às vezes, se alterar. Estávamos falando ontem no centro, no congresso ali que eu dei, para a pré-cogel do carnaval, dos sentimentos, das emoções. As emoções são difíceis de controlar, porque é algo passageiro, é algo rápido, que todos nós temos, é orgânico. O que nós controlamos é os sentimentos sobre a emoção, e aí, no primeiro momento, a gente vai se fixar ou tomar a decisão, naquele momento emocional ou irracional, e também se parecer ali, é uma máscara, né, que as pessoas colocam. São os extremistas da gentileza.
Nós temos variações de humor, de temperamento, de emoções durante o dia. Isso é ser humano. Você não vai ser condenado por vivenciar suas emoções, você vai ser condenado pela resposta sentimental das emoções, da negatividade que você põe em cima de você mesmo. Se elas são passageiras, deixam que elas cheguem, fluem e vão embora, sem que você tome decisões extremistas. Ninguém consegue ficar também sorrindo o dia todo. Os extremistas da superioridade, esses aí são difíceis também, né? Se acham mais superior que todos, porque eu fiz tal faculdade, eu fiz tal mestrado. Eu sei disso, eu já falo sobre isso há 10 anos. Ah, eu sei disso. Não, eu já trabalho com isso há tantos e tantos anos. Ah, os extremistas. Tão agarrados à ideia da altura pessoal. Eu sou, eu sei, eu conheço tal fulano, eu tenho convivência com tal pessoa. E aí, Emmanuel vai nos dizer, essas pessoas adquirem a cegueira do orgulho. E o que os espíritos falam? Que o orgulho e o egoísmo são as grandes duas chagas da humanidade que nós devemos combater incessantemente. Então, quando estamos aí com o ego elevado, né? Eu sei mais que todos, eu tenho contatos, eu sou superior, mas eu fiz isso. Me graduei, me pós-graduei, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, curso técnico, meu Deus, né? Como se fôssemos o dono da razão. Lembrando, pessoal, você pode ter todo o conhecimento do mundo, você pode ter estudado, ter habilidade, ter experiência prática. Isso não te dá o direito de humilhar e de menosprezar ninguém. Ainda mais nós que somos reencarnacionistas. Né? Talvez você aí no alto das suas todas as graduações, todas as experiências, venha ali um menino de 16 anos, que é uma reencarnação de um grande cientista na área que está ali, que sabe 40 vezes mais do que você. Não é isso que fala a reencarnação? Você pode estar aí às vezes com 30 anos de experiência, mas vem o outro do plano espiritual, e isso, pessoal, não te faz menor, e nem a outra pessoa menor nem maior. São experiências, se a pessoa está chegando, é porque ela vai trazer algum crescimento. E você pode aprender. A pessoa, quando ela não é orgulhosa, que ela sabe escutar, o processo da escuta, da humildade, ela aprende mais. E ela desenvolve a calma e a saúde emocional. Emmanuel continua. Temos também os extremistas da independência, tão ciosos da própria emancipação, que fogem ao dever, caindo nos desequilíbrios da licenciosidade. Isso é perigoso também, né, pessoal? Ah, eu sou independente de tudo, eu não preciso do outro para nada. Mas aí a resposta é uma pessoa indisciplinada. Nós não precisamos viver 100% na disciplina. Temos que ter os dias de descanso, obviamente nem todo dia conseguimos, mas se nós não tivermos um mínimo de disciplina, nós não desenvolvemos nada. Principalmente os estudos espirituais e os estudos internos nossos. Se nós não tirarmos um tempo para nos escutarmos, para nos avaliarmos, para cuidar de nós, caímos na indisciplina, na invigilância. Vamos para os extremismos da liberdade. Temos também os extremistas da poupança, tão receosos de perder alguns míseros centavos que acabam transformando o dinheiro, que pode ser usado como instrumento do bem e do progresso, na paralisia da avareza. Avareza eu sempre falo aqui, né? Que em Minas a gente fala o pão duro, avareza, pão durismo, em que lhe arrasta a alegria de viver. Quantas pessoas estão nos extremismos do dinheiro, né, pessoal? 1 centavo, 5 centavos faz uma tempestade no copo d'água. Tanto os extremistas da avareza quanto os extremistas do gastos terão problemas. Ou seja, são os extremos. Também se você gastar demasiadamente tudo e ficar sem nada, obviamente você vai ter um problema. Às vezes não vai ter uma reserva no momento que precisa de saúde, etc. E também aquele que retém tudo. Nós temos um capítulo no Evangelho que vai dizer isso aí, né? Nos adoece isso também, né? A avareza.
Emmanuel vai dizer na conclusão do texto: há doentes do corpo e doentes da alma. E há os dois, tá, pessoal? Eu complemento aqui. É forçoso não esquecer isso, porque todos eles são credores de entendimento e de bondade, amparo e restauração. Todas essas pessoas que nós lemos acima, que vocês devem ter identificado aí na família, nos colegas de trabalho, nos vizinhos e tal, não vamos julgar. Todos eles têm a mesma oportunidade que nós de evoluirmos. Aqui é um alarde, né? um alerta para nós, que já somos aí espíritas, que já compreendemos a lei de causa e efeito, as leis de reencarnação. E eles também passarão pela fileira da compreensão. Diante de quem quer que seja, em posição menos digna, perante as leis de harmonia que governam a vida e o universo, recordamos as palavras do Cristo. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Então, pessoal, todos nós que estamos aqui ouvindo o Evangelho, com certeza, ao ler esse texto aqui, em algum momento foi tocado o nosso coração. Nós ainda somos extremistas em algum ponto. Basta que nós identifiquemos e comecemos hoje ainda a nossa transformação moral. Vamos aqui para a leitura de um pedacinho do Evangelho que eu sorteei aqui antes de começarmos hoje. Caiu um texto que nunca tinha caído aqui no Evangelho, eu não lembro de ter lido esse texto, que é a parábola do semeador. Jesus estava sentado à borda do mar, em torno dele, logo reuniu-se grande multidão. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. Pessoal, capítulo 17, item 5, não falei aí no início, me perdoem, tá? Capítulo 17, item 5, para quem gosta aí de ler. Aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, as sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, se abafaram. Outra, finalmente, caiu numa terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça o que tem ouvidos de ouvir, está em Mateus capítulo 13. Bom, essa parábola do semeador, no item 6, os espíritos vão dizer: exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letras mortas, e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa a aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelos quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de a terem ouvido se conservam tão frios e indiferentes quanto eram, os que reconhecem muitos bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios, aqueles finalmente para os quais esse instrumento são como a semente, cai em terra boa e dá fruto. Bom, a gente pode casar aqui com temas extremistas, né? Que os espíritos nos falam. Quantos de nós ouvimos os conselhos, até entendemos e compreendemos o conselho do Evangelho, mas para utilizar para o outro. Olha como fulano está errando, como fulano é isso, como fulano é extremista, mas não enxergamos em nós mesmos. Ou seja, a nossa terra está seca, né, pessoal? Está sem água, está sem sol, está sem vento, tudo aí que a semente precisa para germinar. Então, pessoal, vamos germinar primeiro o nosso jardim, aparar, plantar as flores, cercar, adubar. Nós precisamos, já dá muito trabalho cuidar do nosso espírito, pessoal. Podemos e devemos ajudar o próximo, sem impor, sem julgar, amando o que Jesus nos ensinou. Qual é o remédio, né? Não o que, qual é o remédio
para todos os males, o amor, amar o próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas, respeito, caridade. Esse é o grande remédio que nós precisamos a cada momento. Vamos então para a nossa vibração final. Nesse clima de amor, de vibração, retornando aí das férias, agradecendo a vocês. Vamos vibrar com Deus. Como a gente falou do jardim, vamos entrar no nosso jardim interno. Como está o seu jardim interno? Quais as plantas, quais as flores, quais os frutos que tem nesse jardim? Conecte-se agora com o seu jardim. Vamos entrar em conexão com a energia interna que nós temos nesse momento de alto passe, que os mentores nos ajudam, acalmando a nossa respiração, elevando os nossos pensamentos a Deus. Olhe em volta, sinta esse jardim. Ele está bagunçado, tem algumas plantas caídas, murchas. Vamos tentar retirar. Vamos fazer essa limpeza. Será que tem uma planta ou outra, uma flor ou outra que tem maior quantidade? Por que nós estamos deixando algumas dominarem e outras não? Será que estamos sendo extremistas em algum ponto? Vamos fazer essa reflexão. Voltar o olhar para nós. O que está precisando ser regado dentro de nós? O que está precisando de pegar uma tesoura e aparar? Quais plantas nós estamos deixando morrer sem adubo? E o nosso canteiro do amor, como está? Você já regou ele hoje? Já cortou as ervas que estão sufocando esse amor? Já aparou? E o nosso canteiro do respeito? O nosso canteiro da caridade? Qual o setor que está nos dando mais energia e aquele que está drenando as nossas energias? Vamos analisar o nosso interior. Isso é uma autoanálise, um autopasse. Porque passe não é só troca de energia, é também observar o que está nos fazendo mal e retirar. Emmanuel, a Joana e Emmanuel nos ensinou no Evangelho de hoje que os enfermos da alma começam nos extremismos e que nós podemos retirar e receber um pouco mais de saúde. Então o passe não é só receber energia, é também uma construção interna de limpeza, de melhoria, de crescimento. E através dessas plantas internas, vocês vão recebendo as energias necessárias. Enquanto eu faço a prece final, vocês vão conversando a cada momento desta prece, um pouco mais com vocês mesmos. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso jardineiro, nosso amigo, encontre conosco neste momento no jardim. Materializa-se nesse pensamento dos nossos irmãos e irmãs. Aponte para nós qual canteiro nós precisamos melhorar, dar mais espaço, molhar mais, adubar. Aqueles que nós precisamos melhorar a cada dia. Aquele que nós podemos deixar como está. E o que nós precisamos talvez replantar, cortar, tirar as pragas que estão matando este canteiro. Nos dê essa intuição, mestre amigo, para que possamos trabalhar constantemente na nossa melhoria interna e que essa melhoria resplandeça em energia vibracional em prol daqueles que nos circulam. Muito, muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. E neste momento, pedimos a autorização
para encerrarmos este Evangelho no Lar. Muito obrigado a Deus e a Jesus. Vamos retornando, deixando o nosso jardim. Vocês podem fazer essa meditação sempre que vocês estiverem achando que vocês estão indo muito para o extremismo. Vamos ficar atentos com os nossos sentimentos, comportamentos, emoções, ações. O nosso interno é muito importante. Vamos voltando, agradecendo a Deus, a Jesus. Obrigado a vocês por estarem aqui no Evangelho. Eu peço mais uma vez aí que curtam, que comentem, que compartilhem, que nos ajude a atingir mais pessoas nesse Evangelho no Lar. Estamos chegando aí, época também, né, do Carnaval, pessoal. Vamos vibrar aí para o nosso Brasil, para o nosso planeta. Na próxima semana, né, já é o Carnaval. A gente vai ter o Evangelho aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui para vocês. Um abraço, para Cris de Oliveira, um grande abraço. Cristina, um grande abraço. Aline de Oliveira, um grande abraço, que Deus abençoe. Gracinha Milar, um grande abraço. De Rio Verde, em Goiás, a Natalícia Fonseca, um grande abraço. Bete Gomes, nos ajudando sempre aqui, um grande abraço. Branca Ramos, um grande abraço. Branca Ramos, pensei que fosse... Maria Cristina Carvalho, um grande abraço. Dani Marques, Telêmaco Borda, Paraná. Ivone, um grande abraço. Kátia Paz, Zoleide Russo, de Adamantina, São Paulo, Sueli Silva. Marta Curso, um grande abraço. Iva Araújo, de São Paulo, um grande abraço. Maria José Soares. Isamar Chamor, um grande abraço também. De Contagem, Minas Gerais, Cristina Rodrigues de Jesus, Fernando Haddad de Várzea Paulista, em São Paulo, Fatinha Viana, grande abraço. De Araçatuba, em São Paulo, Elvécia, isso mesmo, Elvécia, perdão, tá, pessoal, porque alguns nomes ficam no @. Quem quiser facilitar aí pra gente, pode escrever um nome também, porque agora o YouTube mudou. Sara Maria, Branca Ramos, Bartolomeu, um grande abraço. Ieda Alcântara, Eduardo, Viviane Antunes, Grace Passos, um grande abraço. Daiane Oliveira, um grande abraço, amiga dos Estados Unidos. Aline Silva, de Duque de Caxias, no Rio, um grande abraço, Aline. Amanda Valéria, um grande abraço. Arthur Câmara, um grande abraço. Dina Franca, do Rio de Janeiro. Graça Lira, de João Pessoa, na Paraíba, um grande abraço. Tiago da Alemanha, um grande abraço, meu amigo, que Deus te abençoe. Ricardo Bermudes, da Alemanha. Rita Dias, de Rio Claro, em São Paulo. Lara Brito, também do Rio de Janeiro, um grande abraço. Antônio Nivaldo, um grande abraço também. Sônia Maria, Salvador, Bahia. Ituiutaba, eu acho que é isso mesmo. Não, é Itaituba. Um grande abraço. Bom, pessoal, a gente vai terminando o Evangelho por aqui. Um grande abraço para vocês. A gente retorna na próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço.